Essa fala do ministro Sérgio Moro, importante, ele dizendo, Augusto, que presos de facções, presos considerados de alta periculosidade, não devem ser soltos, mesmo em razão dessa preocupação aí com o contágio do coronavírus. Com toda a razão, quer dizer, eu repito, antes eles alegavam má saúde para sair, agora eles estão alegando um possível problema de saúde se permanecerem nas condições atuais. Primeiro, a melhor maneira de proteger bandido que está preso é bota numa cela individual, está garantida a preservação física dele, a preservação da saúde. Então sai o Eduardo Cunha, por esse motivo, depois sai o João de Deus, e agora, como mostra o ministro Sérgio Moro, começam a sair integrantes de organizações criminosas que o Sérgio Moro combate com uma eficácia, vem combatendo com uma eficiência exemplar. Tá aí, esse cara preso, recapturado, que estava em liberdade e agindo, ele não estava com esse revólver aí para fazer um bolo, estava para agir. Esse cara é mais letal que qualquer epidemia. Então, como prisão provisória humanitária? Então solta todo mundo. Então é preciso que os juízes parem com esses gestos, que são gestos que cabem mais aí a Madre Teresa de Calcutá, se fosse viva, coisas desse tipo aí, não a um juiz que tem que obedecer à lei e fazer justiça. E se esse cara sai, como ele faria, se ele não carregaria esse arsenal, sai matando gente por aí. Se não se admite, sem indignação, um morto por coronavírus, está liberada a matança aí com arma de fogo, porque o PSOL acha que esse rapaz deve ter sofrido muito na infância e por isso a vida o transformou em bandido. É só no Brasil, né? Zé Maria. Olha, eu gostaria de comentar aqui vários pontos que passaram ali na conversa, muito útil desses ministros que agora estão fazendo uma apresentação do problema do coronavírus de uma maneira muito mais ampla, porque o assunto é realmente amplo. Não é só o ministro da Saúde, o ministro da Saúde também, mas questões legais e econômicas, né? Primeiro, essa fala do ministro Sérgio Moro. Eu destaquei aqui várias vezes a fala dele de que o governo estava atento na proteção aos presídios. Tanto é assim que não há casos conhecidos até agora, né, de coronavírus em presídios. E houve uma negativa, inclusive, para a prisão domiciliar do Gedel Vieira Lima, o ex-líder do MDB, o ex-ministro, que inclusive teve uma condenação hoje na Justiça Federal, naquele caso da construção do prédio, né, dizendo o seguinte: ele está em cela individual e o momento é esse mesmo, de isolamento social e, como disse o Augusto, nada melhor para ele do que ficar isolado lá numa cela. Então, o ministro Sérgio Moro tem toda a razão, ele excetuou ali setores do judiciário que estão entendendo muito bem a situação, mas há esses casos, esse bandido é mesmo muito mais letal do que o coronavírus, armado até os dentes. Com relação à economia, o ministro Paulo Guedes dizendo aí de tentativa de aproveitar-se do momento e votar projetos fora de hora, ele é um recado ao Centrão. O Centrão quer instituir um empréstimo compulsório para grandes empresas, as empresas que faturam mais de R$1 bilhão. Eu tenho experiência no Congresso Nacional. Isso está me cheirando a mesma história de criar uma CPI. Eu demorei a entender que o pedido de CPI não era para investigar, mas para achacar. É o caso aí de pressionar essas grandes empresas. A ideia do projeto, que é do PL, é de criar um empréstimo obrigatório ao governo, enquanto durar a pandemia do coronavírus, né, para as mega empresas, né, que faturam mais de R$1 bilhão. E isso está naquela história ali de criar dificuldades para vender facilidades. Sobre outro ponto aqui, o SUS, que foi muito citado pelo ministro. O SUS é um produto basicamente assim de poucos países, né? E do Brasil especialmente. Durante a elaboração do SUS, a fonte foi a Inglaterra, o atendimento médico de lá é parecido. O Brasil tem um sistema de saúde em que não há
absolutamente nenhum controle, quer dizer, não há carteirinha do SUS obrigatória, mas não é obrigatório, estrangeiro, qualquer um pode se dirigir a um atendimento do SUS, inclusive quem quer que seja, estrangeiro, indígena, brasileiro, não brasileiro, enfim, e será atendido. O governo paga per capita pelo atendimento, né? Mas os municípios é que seguram a onda, eles é que pagam os salários, é que pagam medicamentos, os municípios é que seguram. E esse SUS está sendo agigantado. O momento exige isso. Agora, o difícil é retrair, né? O difícil é diminuir o tamanho desse SUS, que será aumentado agora. Por outro lado, um debate muito profundo nesse momento é sobre o tempo de pagar os R$600. O ministro Paulo Guedes tem toda a razão. É criação de um programa novo e é preciso proteção jurídica para os servidores públicos. Então, estabelecida a ordem ali, viu, Vitor, é a seguinte: pagamento dos salários. Esse salário de R$600, primeiro vai para quem tem banco de dados na Bolsa Família. Esses serão os primeiros. Aí depois, quem recebe alguma ajuda social, os benefícios sociais. Depois, os microempreendedores, né, os que têm MEI. Esses três aí são 3 setores que já têm um cadastro, que o governo pode acessar. Porque também não pode sair distribuindo aí R$600 para quem chegar lá se candidatando. É preciso aferir se a pessoa que pleiteia o salário, né, está naquelas condições estabelecidas pela lei. E, por último, eu acho que é quem mais precisa, que é o autônomo, a pessoa que não tem nenhum banco de dados, não está nem nos benefícios sociais, não é microempreendedor, né, não tem o MEI e também não recebe Bolsa Família. Mas, enfim, esses autônomos serão os últimos. Isso porque não foi criada a plataforma. Mas não se cria uma plataforma desta, com a segurança básica, em pouco tempo, em poucos dias. E é isso que critica aí o presidente da Câmara. Então a lei devia já sair com isso tudo pronto, né?